Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia estarmos aqui louvando e engrandecendo o nome de Jesus, amém? Fazer uma leitura da palavra de Deus que está no livro de Salmos, capítulo 28. O salmista, no finalzinho do capítulo do Salmo 28, e o versículo 6 a seguir, diz assim: Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Eu vou repetir. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Amém. Olha o coração do salmista, como ele se apresentava ao Senhor, irmãos, pedindo ajuda a Deus, tendo a confiança de que o motivo dele estar de pé, embora que todo mundo conheça a história de Davi e tantas lutas que ele atravessou, porque bem verdade é essa, todo mundo fala, o rei Davi, irmãos, o rei Davi foi ungido muito menino, e dele ser ungido de menininho até ele colocar a coroa na cabeça, foi 23 anos de luta, de perseguição. Isso deixa uma deixa para nós. Nós viemos para a igreja e não quer ter nenhum tipo de luta. Não é verdade. Não acredite quem fale isso. Você pode vir para a igreja, você tem promessa do Senhor, Deus está com você, mas isso não isentará você de passar algumas dificuldades. E isso também não diz, não te afirma que Deus não está com você. Deus está com você. Se você está aqui essa noite é porque o Espírito Santo lhe trouxe aqui. Então eu quero convidar você, um coração agradecido, não sei como você entrou, mas Deus sabe como você entrou. Que você fique de pé e que você ofereça o seu melhor. Faça como Davi fez. Espere a ajuda do Senhor. Amém? Eu convido você que fique de pé e nós vamos fazer uma oração para dar início a esse culto. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje, Pai, porque assim como o salmista diz, Pai, nós esperamos no Senhor e o Senhor é o nosso ajudador, Pai, e nós estamos aqui essa noite para te agradecer e para prestar-lhe um culto agradável e reto a Ti, além das nossas atitudes, Pai, no meio da semana, mas hoje é um dia especial de nós cantarmos e louvarmos ao Teu nome, Senhor. Fica conosco essa noite, Pai. Fica conosco, Senhor, e recebe nosso louvor, a nossa adoração. Coloca a vida desse irmão nas Tuas mãos, Senhor, que entrou aqui essa noite e precisa da Tua ajuda, Pai. Que ele possa sair daqui transbordando da Tua alegria, do Teu amor, Pai. Usa-nos, usa cada um aqui para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Você vai usar aqui, né? Amém, irmãos. Vocês estão bem? Eu acho que vocês não comeram a macarronada que eu comi hoje não, né? Estão muito fraquinhos, né? Vocês estão bem? Amém. Amém. Isso aí, gostei de você. Estamos aqui para mais uma vez louvarmos ao Senhor e agradecermos o nome dEle. Em Isaías 40 diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo. E como diz a canção que nós vamos cantar agora, se esperarmos no Senhor, nossas forças serão renovadas. Nesses tempos difíceis que nós estamos passando, vamos colocar toda a nossa esperança no Senhor, colocar a nossa vida nele, aguardar-nos nele, e Ele vai fortalecer, vai nos erguer, para que a gente possa passar todo esse tempo de tempestade que estamos vivendo. Amém? Para sermos luz, para sermos rocha, fortaleza para outras pessoas nesses momentos e dias de angústia. Amém? Vamos adorar ao Senhor.
forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, oh Deus, tu és a força e traz a esperança, pois só tu és eterno Deus, tu és eterno Deus, e nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos serve quando estamos fracos. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, nossas forças irão se renovar, se esperarmos no Senhor, pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar teus filhos. Essa é a nossa certeza, que Ele irá voltar para nos levar, nunca vai nos deixar. Amém? Nosso Deus. Água e vinho tornou
alegria tê-los aqui conosco para louvar o nosso Deus, Amém. que é tão maravilhoso, tão perfeito. Temos alguns convites a fazer para cada um de vocês. Dia 11, na sexta-feira próxima, sem ser a outra, né? Dia 11, às 20 horas, teremos aqui na IBB Suzano um encontro especial aí, um bate-papo, né? Sobre negócios. E eu sei que esse momento, né, muitas pessoas estão preocupadas aí com o seu trabalho, né, como que vai ser, o que esperar, e esse bate-papo vem no momento certo. Eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de cada um de vocês. Convide aqueles que vocês puderem, né, quem vocês quiserem, que esteja conosco. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida de todos. E no dia 12 é o jantar dos namorados, é um sábado. Né? Será em Mogi das Cruzes, na IBB da Serra. Aqui nós temos o telefone da Leila, contato dela, que é o 95475-8616. E o convite pelo casal é R$130. E aí está tudo incluso. Eu tenho certeza que está sendo muito caprichado, muito feito com amor. Todos os detalhes, decoração, o cardápio, os louvores sendo escolhidos a dedo, eu tenho certeza que será uma noite especial. Então não perca tempo, já anote aí o telefone da Leila, 95475-8616, para que vocês tenham uma noite memorável. Bom, muito obrigada, passaremos as ofertas e aos dízimos. Aleluia, irmãos. A leitura no livro de Mateus, Mateus capítulo 12, e o versículo 41, diz assim: Jesus sentando-se à frente no lugar, no templo, onde eram colocadas as contribuições, e observava quando todos colocavam dinheiro na caixa, no gasofilácio, as suas ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou-se 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que sobravam, grandes quantias, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Eu já vi de todos o pessoal falando isso aqui, ó. Explora, tá vendo? Você tem que dar tudo. Não é isso, fique tranquilo, eu não vou falar isso. Eu quero destacar um outro aspecto aqui. Primeiro, Jesus se compromete, Jesus se comove do pobre. Note que a Bíblia sempre fala da viúva, do órfão. Por quê? Porque Deus se preocupa com o menos favorecido. Segundo lugar, ela deu tudo o que tinha. E que coisa linda, ela deu tudo o que tinha. Por que eu digo que coisa linda? Porque Jesus dá testemunho dessa mulher. Hoje nós sabemos que uma viúva deu tudo o que tinha no templo, e Jesus falou, ela deu tudo, e aqueles ricos deu tudo o que sobrava. Não, ela ganhou. O jeito como ela ofertou, ela recebeu a bênção do Senhor. Eu não sei se você veio preparado essa noite. Talvez você diga no seu coração: mas eu tenho tão pouquinho, João, tão pouquinho, está tão apertado. Irmãos, se eu colocar a mão aqui e falar assim, quem precisa de dinheiro, todo mundo levanta, né? Mas seja lá o seu pouco ou o seu muito, ou o que sobra ou o que não sobra, é um investimento que nós fazemos no reino de Deus, para que a obra do Senhor permaneça, para que a manutenção da palavra de Deus, e para levarmos esperança, como diz o pastor Wagner lá atrás. Nós estamos levando esperança para as pessoas. Nós não queremos tirar dinheiro do pobre para bancar carro bom de pastor, para bancar templos luxuosos. Longe de mim, Deus me defenda, como diz o povo da minha terra. Não é isso. Que Deus está preocupado em salvar almas, e para que isso aconteça, eu tenho que dar o meu pouquinho, você tem que dar o seu, e é assim que as coisas funcionam. Eu quero contar um testemunho rapidinho que veio no meu coração. Quando eu era bem jovem,
Eu acho que era um pouquinho mais velho que esse menino, o meu filho aqui tocando bateria. Eu tinha uns 18 anos. E eu estava passando aquela fase difícil, né? E porque você pensa que o Brasil está difícil hoje, irmãos? O Brasil sempre foi difícil, né? Então naquela época eu passava por uma situação bem delicada. E eu estava com tanta vontade de dar uma oferta aquele dia, e o pastor fazendo um apelo na frente, ou ministrando a oferta, e eu no meu coração eu orei a Deus, falei: Senhor, eu não tenho para dar, mas se eu tivesse, eu queria dar, eu estava orando ali no meu coração. O que aconteceu? Uma irmã atrás de mim, uma senhora viúva, tocou no meu ombro e falou assim: olha, o Senhor falou para mim te dar, para você ofertar. Eu falei: mas que coisa doida, né? Eu falei: tá bom, me dê aqui. Peguei o envelope, eu fui lá e depositei com toda alegria. Irmãos, o tempo passou. O Senhor me abençoou de tal maneira na minha vida financeira. E eu estava na loja uma vez e chegou 2 meninas lá e falou: você lembra de mim? Eu falei: a minha avó, assim, falou: ah, eu lembro. Pois é, ela está precisando muito de ajuda, está acamada. Só pode ir lá visitar ela? Eu falei: eu vou. Larguei e fui lá visitar a irmã. Quem era essa irmã? Aquela irmã que bateu no meu ombro e que me deu oferta para mim ofertar na casa de Deus. Estava precisando de ajuda. E eu fui lá, e eu fui um canal de bênção para a vida dela. E a bênção do Senhor foi grande na casa dela. Levamos o que ela precisava. E eu falei: como o mundo dá a volta, né, irmãos? Veja, eu era mais jovem, estava passando daquele jeito, ela me deu dinheiro, eu ofertei na igreja. Anos depois, eu estava sendo canal de bênção para ajudar a vida dela. É assim que Deus faz na nossa vida, irmãos. Não tem noção mágica, é dando que se recebe. Então, se você tem dúvida ainda, ou foi muito machucado por aí, a questão do dízimo e oferta, irmãos, não tem segredo. É feito de contribuição. E se você crê, pode trazer. Está aqui a testemunha viva. Você será abençoado. Eu sou abençoado. Todos nós somos abençoados. Porque nunca falta. Nunca falta. Tinha um pastor que sempre falava para mim: João, quando você dá o dízimo, você não sabe de onde vai vir o dinheiro, mas o dinheiro vem. A bênção vem. Sabe por que vem? Porque Deus abençoa o seu restante, amém? Eu poderia ficar aqui a noite toda dando testemunho das pessoas que eu conheço, que são fiel no dízimo e são prósperas, e não falta nada na casa deles. Mas não é essa tônica que eu quero puxar para vocês dar dízimo para receber de volta, não é? Eu quero que vocês tragam aí de coração. Talvez vocês estejam do jeito que eu estava lá atrás, difícil, mas se de alguma forma o Senhor te der para abençoar a casa do Senhor, pode trazer. E você vai ver a experiência linda, como eu estou contando essa noite para vocês. A irmã Maria me abençoou aquele dia, e eu fui um canal de bênção na vida dela depois. Ela era uma bênção, ela. Amém, irmãos? Então, se você quiser trazer sua oferta, prepare aí o seu dízimo. Tem a maquininha, tem o Pix. Não sei se vai colocar o Pix aqui, ó. Ah, tá aqui já. O Pix, você pode fazer a sua contribuição instantânea. E aí eu vou orar, e depois que eu orar, os irmãos podem trazer. Também vou orar pelos doentes também, pelas orações, os pedidos de orações do Maranata de Orações. Temos um relógio de oração que tem pedido lá todo dia. Então, se você tiver um pedido aí, esse é o momento de nós elevarmos a Deus em oração, para que Deus sabe, irmãos, Deus já sabe do seu pedido, mas você tem que orar. Um dia um irmão falou assim para mim: não, Deus já sabe o que eu quero, eu não vou orar mais não. Eu falei: que isso, rapaz? Abre a boca, tem que falar com Deus. Uma criança, quando está com vontade de comer, ela não sabe falar o que ela faz, ela chora. Então, irmãos, talvez a luta seja tão grande na sua vida que você só chora. Pode chorar, mas chora para Jesus, porque Ele colhe as suas lágrimas, amém? Vamos orar. Senhor, vamos falar dos envelopes, porque tem visitantes. Envelopes, irmão, desculpa. Tem aí nessa bolsinha aí do lado aí, ó, que é chamada de bag, que para mim é uma sacolinha, né? Chique. Você pode enfiar a mão nela e a bênção é grande. Tem envelope aí do Fazendo Diferença, que é um projeto que ajuda as crianças carentes. Temos aí oferta e temos o dízimo, amém? Você pode aí colocar e contribuir do jeito que você puder, amém? Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje.
Agradecemos pelas pessoas que estão aqui essa noite e sabemos que a vida financeira de todos os brasileiros não está fácil, mas o Senhor sempre tem suprido a necessidade do povo, Senhor. A esperança que nós temos está no Senhor, que criou os céus e a terra, o dinheiro, a terra, o carro, o banco, tudo é do Senhor, Pai. E é o Senhor que ordena a bênção, Pai. Então nós te pedimos essa noite, Pai, abençoa o teu povo com toda sorte de bênção, Senhor Jesus. Aquele que está desesperado, pensando em desistir, que o Senhor possa dar fôlego a essas pessoas, Pai, que eles não desistam, que eles persistam, Senhor, porque a tua bênção chegará, Pai, na vida dele, no momento correto, Pai, na hora certa, Pai, e que as pessoas possam testemunhar e que tudo isso seja para a glória do teu santo nome, Pai. Que o Senhor repreenda todo mal, todo espírito contrário, tudo aquilo que tem militado contra o teu povo, Senhor, nessa noite, seja repreendido no nome santo de Jesus. Quero colocar diante de Ti também os enfermos, Senhor, as pessoas que estão internadas, as pessoas que vão para o hospital, voltam do hospital, vão para o hospital. Jesus de misericórdia, visita essas pessoas, Pai. Dá um brado, Senhor, nesses lugares, Pai, para que essas pessoas sejam curadas pelo Teu poder, Senhor. Ó Senhor, com o sopro da Tua boca, Pai, varre, Senhor, da face da terra esse vírus que tem assolado as pessoas, Pai. Os meus vizinhos que estão doentes, coloque nas Tuas mãos. As pessoas que vêm agora na minha mente, Pai, que estão internados, que o Senhor possa afofar a cama deles, Pai, que eles possam sair para a glória do Teu santo nome. E que todos eles, Pai, glorifiquem o Teu nome, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor pela vida do meu irmão, Pai, que eu tive o privilégio, Senhor, de estar com ele ontem almoçando, e ele glorificando o Teu santo nome, Pai, reconhecendo que Tu és o Salvador, que Tu és aquele que entra no leito de morte e que muda a sentença, Pai. E nós Te agradecemos por isso, Pai. Agradecemos pela cura do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer a sua oferta, amém, irmão? Quem vai usar isso aqui? Está bem esterilizado em nome de Jesus. Amém. As estrelas incontáveis Tu conheces, todas pelo nome. O universo desenhado
mais nós te louvamos, quanto mais nós conhecemos a Ti, lemos a Tua palavra. Não tem como não nos apaixonarmos por Ti, Jesus, entregarmos as nossas vidas. Não tem como, porque não há outro. Amém. Amém. Essa canção, ela é nova, se a gente errar, perdão. Mas ela tem uma frase que ela diz: eu nasci para te adorar. Nós somos feitos para o louvor e honra do Senhor. Nossa vida foi feita para Ele. O mundo tenta nos desviar, o inimigo das nossas almas tenta dizer que não, você foi feito para isso, você foi feito para os seus prazeres, você foi feito para... Enfim, nós sabemos o que o mundo diz. Você sabe o que o mundo tem dito para você. Nós não fomos feitos para nada disso, apenas para adorar o Senhor, para sempre e sempre. Um dia tudo isso vai passar e nós estaremos juntos com os anjos adorando para sempre e sempre e sempre e sempre. Então declare nesta canção ao Senhor esta noite: eu nasci para te louvar, Senhor. Eu nasci para te adorar, Senhor. E não há nada que me dê mais ânimo, mais alegria, mais vigor do que estar na tua presença. Senhor, os filhos de Eli desprezam tua casa, burlando que é santo e a ti ignorando. Mas vem ao meu encontro, mostra-me tua glória, tua glória, tua voz eu quero ouvir. Mostra-me tua glória, tua glória, tua voz eu quero ouvir.
Chama o pessoal do louvor aqui de volta. Quem mandou sair correndo, né? Graça e paz, irmãos, boa noite. Semana passada eu estive aqui nessa igreja também. Foi, né? Foi. E aí, enfim, eu vi a glória do Senhor naquele culto, senti a presença clara do Espírito Santo, tanto nos louvores como no todo. E hoje de novo. Mas daí eu estava vendo esse grupo intercedendo em orações cantadas, e aí passou por um segundo na minha mente: será que eles têm problemas? Será que eles têm dificuldade na caminhada? Como eles vêm aqui no domingo e cantam com essa alegria, querendo levar esperança, como o presbítero Joelmo disse, carregando consigo tantas dores, tantos traumas. Então eu queria pedir agora que você, junto comigo, orasse pela vida de cada um deles. Porque é difícil, sabia? Você sabe que é difícil. Você tem suas dores. Eles também. Mas eles vieram hoje aqui para trazer esperança. Então que eles possam estar nas nossas orações agora e em todo o tempo no teu clamor. Lembre-se do rosto de cada um deles. Talvez você não lembre da voz, e daqui a alguns dias nem do rosto, mas interceda por aqueles que querem levar esperança. Ora comigo, amém? Senhor, amado Pai, nós te agradecemos por estas pessoas que nos tentam, Senhor, levar por um amanhã melhor. Obrigado, Senhor, pela vida, pela perseverança de cada um deles. Guarde e ampara, Senhor, esses que estão aqui no louvor, os que estão no ministério de som, da mídia, na recepção. Guarda, Senhor, a cada um deles de sobremodo, para que eles perseverem mesmo diante das tantas tribulações. Ampara os sonhos, ó Pai, se com eles, e que na jornada eles conquistem, Senhor, e que tudo seja na vida deles para a honra e glória do Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, de sobremodo pela vida destes que aqui estão. Obrigado, Senhor. É nas Tuas mãos que colocamos a cada um destes, as famílias deles, os sonhos e tudo mais. É em nome de Jesus, Senhor, certos da resposta dessa oração, que nós te agradecemos, Pai, dizendo amém. Amém. Obrigado, viu? Obrigado. Amém. Eu queria saber se tem alguém, eu sei que tem, que nos visita hoje, né? Sei que os 3 ali, não, os 4 aqui, os 2 aqui, que bênção. Agradecemos muito a visita de vocês. Olha que interessante, às vezes pensamos que a igreja é que tem para nos oferecer, e tem que ter, mas saiba que quando vocês visitam uma igreja, vocês levam para nós, um momento de ânimo, né? Se está valendo a pena. Então, muito obrigado pela visita de vocês. Vocês serão e são sempre bem-vindos aqui. Queremos que vocês tenham uma noite abençoada em nome de Jesus. Quer seja no louvor, quer seja na palavra, quer seja no sorriso, quer seja no café, até quer seja na lembrancinha que vocês vão receber. Mas que vocês vejam Jesus aqui, para a honra e glória do nome de Deus Pai. Amém. E você que nos acompanha pela internet, da mesma forma, se é a primeira vez que você está aqui, glórias sejam dadas ao Senhor. Que você desfrute da melhor forma possível desta noite, que você possa agradecer a Deus, que você possa ser um Samuel, como disse este último louvor, ouvindo a voz do Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. Lembrando, sexta-feira o bate-papo aqui é como um culto, é só vir, sentar e levar adiante a ministração, o bate-papo de encorajamento empresarial. No sábado, né, Dia dos Namorados, aí tem um custo, mas não se constranja com isso. Se você quiser participar do Dia dos Namorados, fala com a Leila, tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nós estamos tratando dos livros da Bíblia. Em cada domingo nós estamos estudando um livro em específico e na ordem sequencial. E hoje chegamos num profeta maior. Ninguém mais, ninguém menos que Isaías. Isaías, um homem inteligente. Um dos livros mais bem redigidos da Bíblia. Não que os demais não sejam, todos são, mas os escritos de Isaías, eles demonstram uma capacidade incrível de redação, de descrição e tudo mais. Isaías, ao que parece, o que indica a história, era um homem muito bem posicionado, socialmente falando. Por isso ele tinha contato com inúmeras pessoas.
Na Bíblia nós temos alguns profetas, são 17 livros proféticos no Velho Testamento, profetas maiores, profetas menores, lamentações e por aí vai. Todos os profetas, todos, sem exceção, eles têm 4 vertentes nas suas ministrações. Os livros dos profetas, eles trazem, um primeiro momento, a exposição do pecado. Eles mostram para aquelas pessoas aonde eles têm errado, aonde eles têm falhado no caminhar segundo o projeto de Deus, aonde vocês têm tido rebeldia para com o Senhor. Sempre os profetas começam a sua ministração mostrando o erro, mas eles não param por aí, porque depois de mostrar o erro, eles clamam, eles chamam para que o retorno venha, para que eles voltem para o caminho da santidade. Olha, se vocês erraram aqui, voltem, consertem os seus passos, voltem para o caminho do Senhor. Indo mais, eles então advertem, porque se não voltarem, haverá uma paga. Vocês pagarão pelos caminhos que estão fazendo, vocês plantarão e colherão, e eles advertem inclusive do juízo de Deus. Além de pagar na terra, pagarão perante o Senhor, não somente hoje, mas para toda a eternidade. E por fim, eles então antecipam a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Messias. Então os profetas sempre descrevem essas 4 vertentes nas suas trajetórias, nos seus escritos. Isaías, ele tem 2 mensagens. A primeira, que está nos primeiros 39 capítulos, ele fala de condenação. Ele mostra o pecado, o desvio, e ele adverte sobre a condenação. Ele mostra o que vai acontecer e ele traz também o direcionamento para o amanhã. Depois do capítulo 39, do capítulo 40 ao capítulo 66, Isaías então começa a tratar da consolação. Então ele fala, olha, vocês erraram, pagarão o preço e isso terá repercussão no amanhã. Mas deixa eu te contar, há um consolo. O livro de Isaías, um dos maiores livros da Bíblia, ele trata e ele é retratado, ele é comparado como uma mini Bíblia. É interessante essa comparação. Os primeiros capítulos, os 39 primeiros capítulos, eles representam o Velho Testamento. Então, livros que trazem a justiça, a santidade e a retidão, tal qual o Velho Testamento, numa síntese, fala. Os últimos, que são os últimos 27 capítulos, são identificados como o Novo Testamento, aonde então Isaías fala sobre glória, compaixão e favor imerecido. Isaías então retrata inegavelmente um caminhar da humanidade. Isaías, quando começa a sua ministração, quando começa os seus escritos, ele começou no reinado de Uzias, e durante 4 reis aquele profeta caminhou pregando as profecias do Senhor. Ele então foi com Uzias, depois com o seu sucessor que foi Jotão, depois Acás e Ezequias. O tempo foi do ano 740 ao ano 680 a.C. O final de Isaías, como Isaías morreu, você pode se perguntar. Bom, a morte dele, eu posso te dizer, foi como a maior parte daqueles, foi como a morte de qualquer um daqueles que verdadeiramente seguiram a Jesus, traumática. Os historiadores dizem que Isaías foi cerrado ao meio pelo imperador Manassés, que substituiu Ezequias. Não aguentando as profecias e a dura voz daquele profeta, aquele imperador mandou cerrar ao meio o profeta Isaías. Enfim, rapidamente falando, essa seria uma síntese do livro de Isaías. Mas eu queria compartilhar com você agora alguns versículos e alguns capítulos para que eu possa entender verdadeiramente o que disse Isaías lá atrás, que ainda serve para a minha vida nos dias de hoje. Começando pelo capítulo 1. O capítulo 1, a partir do versículo 2 do livro de Isaías, ele traz a identificação de como andavam os hebreus, por quanto aquele povo caminhava. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala.
Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque é vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã. Serão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada, como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já não teríamos tornado como Sodoma e Gomorra. Amém. Bom, Isaías aqui deixa claro o pecado. Aquele povo andava na rebeldia clara contra a vontade de Deus. Eles tinham conhecido as maravilhas do Senhor, mas se esqueceram do Criador. Isaías deixa claro que eles se revoltaram e eles eram maus, iníquos. Eles tinham a maldade impregnada no ser. Eles gostavam de praticar a maldade. Fazendo já uma referência com o hoje. Alguns disseram que esse período pandêmico, que o isolamento trouxe para o ser humano, de novo, o amor, a fraternidade. Olha, me perdoem, talvez estejamos em mundos distintos, porque o que eu tenho visto é a constância da morte, dos assassinatos, dos roubos, dos enganos e das mentiras. O que eu tenho visto é uma crescente da maldade, não a diminuição. O que eu vejo é que a iniquidade tem sido presente hoje nas nossas vidas. Tal qual os hebreus andavam na maldade no tempo de Isaías, hoje nós estamos também. Mas Isaías não para, ele continua. Ele diz que eles eram malignos e eles eram filhos corruptores. Corrupção então fazia parte daquele reinado. E aí eu olho para os meus governantes e encontro o quê? Mas o grande problema, não que esse não seja, também o é, mas o maior problema de todos é quando eu não preciso olhar para os meus governantes para enxergar a corrupção, é quando eu olho no espelho e vejo ali um corrupto. É quando eu faço um senso crítico da minha vida e identifico ali a corrupção, identifico ali o suborno, a maledicência, a iniquidade. É quando eu vejo que a minha trajetória de vida foi marcada por atos inegáveis de corrupção. Não falo por vocês, falo por mim. Falo por mim, porque tenho me visto e tenho buscado um senso crítico. E quando olhei para esses primeiros relatos do profeta Isaías, o quão surpreso não fiquei quando me vi em cada um deles. Mas Isaías, interessante, não para por aí. Ele fala que aquele povo blasfemou contra o nome do Senhor. Eles falavam mal de Deus. O que não é a blasfêmia senão a rebeldia, se não andar contra. Eles viram o mar se abrir, mas eles esqueceram da mão que o abriu. Eles viram o maná caindo do céu, mas eles se esqueceram de quem derrubou o maná. Eles, de forma rebelde, falavam contra Deus. Fazendo um link para o hoje, muitas pessoas dizem o seguinte, até tivemos uma discussão no discipulado, um dos pecados que Jesus fala que seria o pecado
pelo qual não há perdão, é inferno direto, é blasfemar contra o Espírito. O que é blasfemar contra o Espírito? Qual é o ato de blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando eu nego a existência do Espírito Santo, é quando eu nego o sacrifício de Jesus Cristo. Isso é blasfemar contra o Espírito, porque não há pecado maior do que o meu Salvador. Não há. Cristo é maior do que todos os meus pecados, e olha que eu sou bem desenvolvido na área, mas Cristo é infinitamente maior. Porém, se eu nego a existência de Jesus Cristo, se eu não creio na verdade do Espírito Santo, eu blasfemei contra Ele, e aí nunca houve salvação. Por isso que o caminho para estes é o inferno. Agora vamos lá, fazendo um link, e lá eles falaram contra o Senhor. E hoje? E hoje? Fazendo um exemplo claro e rápido, a palavra de Deus diz que a mentira tem um pai, e o pai da mentira é aquele que quer nos levar para o inferno. Ele é o pai da mentira, Satanás, diabo, Lúcifer. Como tem sido a tua vida, hein? A mentira te percorre em algum momento? Ela às vezes faz parte do teu dia? Se sim, talvez então você esteja pecando, e no pecado se rebelando contra o teu Criador. E quando você se rebela contra o teu Criador, você talvez esteja blasfemando contra o nosso Senhor. E a maledicência? A palavra de Deus é repleta de versículos, de frases, de direcionamentos de Deus, falando que nós deveríamos ter cuidado, e muito cuidado, com uma pequena parte do nosso corpo, a língua, porque ela é feroz, porque ela é maledicente, porque ela pode te levar para o céu, como te levar rapidamente para o inferno. Porque além disso tudo, você pode abençoar uma pessoa ou amaldiçoar uma pessoa. Bora rapidamente fazer um paralelo com hoje? Como você tem tratado as pessoas que te perseguem? Com maledicência? Com um juízo crítico? Como se nós fôssemos capazes de julgar alguém, não é? Como se tivéssemos a capacidade de identificar o erro e com isso jogar a pessoa para o céu ou para o inferno. Como é que tem sido a tua vida? Desculpa, não posso falar de você, posso falar de mim. Posso sim fazer um senso crítico da minha vida e identificar as tantas e tantas vezes que fui maledicente, que às vezes até consegui segurar minha boca, mas não consegui considerar no meu coração. E aí eu tenho um problema muito sério, porque Deus, Ele não somente ouve, mas Ele sonda o meu coração. Como é que nós temos andado, não é? E ele ainda continua, e aí ele já traz o retrato destes pecados para os hebreus. Qual foi a repercussão no hoje? Pelo que ele diz, doenças. Eles tinham chagas que não se curavam. Eles tinham feridas que não cicatrizavam. Você já imaginou isso? As crianças talvez saibam e entendam melhor do que eu vou falar agora. E se você tem uma boa memória, você vai buscar aí na tua infância. Quem já caiu e ralou? Sabe aquele que fica vivo, né? A minha esposa gosta quando eu ralo, porque daí eu mancho todinho o lençol. Ela fica contente. E incomoda. Ou você toma banho, dói. Ou você põe roupa, dói. Ou você tira a roupa, dói também, coisa horrorosa. As marcas que eles carregavam não tinham cura. Porque se nós tivemos, eu sei que vocês tiveram essas lesões, esses machucados, elas foram curadas. Ai, que alívio quando faz a casquinha, né? As deles não tinham cura. Chagas que se proliferavam. A doença deles não era concentrada, era da planta do pé à cabeça. Essa foi a paga que eles tiveram,
por querer caminhar com as suas próprias forças no mundo, por se esquecer de quem era o Criador. Os hebreus caminhavam então numa vertente direta para o nível mais baixo perante o Senhor. Era essa a característica daquele povo. Eles eram assolados em todo o tempo. E a sua terra? Podemos dizer então, e o trabalho que eles tinham? Não tinha êxito. A terra era assolada, é o que Isaías fala. E os nossos empregos? O presbítero Joelmo fez uma oração pelo emprego, pela vida financeira. Ô gente, vamos ser sinceros, eu não sei da tua situação profissional nem financeira. Ai, mas como é chato andar num país onde eu não sei o dia do amanhã, não é? Eu durmo preocupado e acordo preocupado, porque é uma instabilidade financeira, é um ponto de interrogação gigante, sinal claro de que minha terra está assolada. As plantações deles, o dinheiro que eles tinham, eles eram levados por estranhos. E não é isso que acontece nos dias de hoje? Não parece que Isaías escreveu para o agora? É como se ele tivesse escrevido aqui, olha, em vez de Isaías, a gente pode considerar como se fosse uma carta de Paulo, né? Isaías para o Vagninho, prazer, eu sou o Vagninho. E ele escrevendo tudo isso sobre a minha vida, me dando um puxão de orelha e falando, olha Vagninho, por isso que você passa por doenças que não tem cura. Por isso que a tua terra é assolada. Por isso que o dinheiro não dá. Você trabalha, se cansa de trabalhar e parece que sempre falta alguma coisa. Eu não tenho contentamento. A bem da verdade, o que Isaías quis dizer aqui é isso. As pessoas não tinham contentamento. E isso ele retrata sobre o pecado. E ele termina falando, olha, parecemos muito mais Sodoma e Gomorra. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse colocado um justo aqui, poderíamos ter então a identificação clara de que estaríamos revivendo Sodoma e Gomorra. Vou dar uma pergunta para você. Como está a nossa sociedade hoje, hein? Como estão as festinhas da noite? Como estão as menininhas e os menininhos aí? Numa liberdade gostosa, né? Como é bom ser livre! Oh, glória a Deus! Jesus trouxe a liberdade, né? E aí eu me apego nessa liberdade e entro num mundo pecaminoso e sujo, totalmente voltado para o pecado, retratando na minha vida exatamente o que eles viveram em Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram extintas, tamanha a ira de Deus, e agora eu tenho recuperado dia a dia a mesma história de Sodoma e Gomorra. E não fomos consumidos ainda, porque deve haver um justo andando por entre nós. Deve haver um justo ainda entre nós. Se você continuar aqui em Isaías, no capítulo 34, eu não vou ler, mas ali ele fala do juízo de Deus. Vamos ler, eu não vou ler, mas eu vou ler. Paulinho, se eu estiver ultrapassando o tempo, você me dá um tchau. 34, do versículo 1 ao 10. Isaías 34, 1 ao 10, diz assim a palavra: Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue dele os montes se inundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vida e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros,
porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Os bois selvagens cairão com eles e os novilhos com os touros. A sua terra se embriagará de sangue e o seu pó se tornará fértil com a gordura. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite, nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Misericórdia. Misericórdia. Eu li com pressa. Depois leia com calma isso na sua casa. Veja o tamanho do juízo de Deus. Veja o tamanho da ira do Senhor. Sabe, meu irmão, a nossa salvação veio pela graça, é fato. Não são pelas minhas obras que eu alcançarei o trono do Senhor. Nunca foi assim, nunca. Os heróis da fé começam com os heróis do Velho Testamento. Abraão foi salvo pela fé, Moisés salvo pela fé, Davi salvo pela fé. Nós, pela fé, em Cristo Jesus. Mas foi pela graça e não de graça. Foi pelo amor, mas amor com justiça. Nós estamos esquecendo da justiça de Deus, tal qual os hebreus. Para eles, a paga veio. E para nós? E para nós? A advertência final dele, que eu gostaria de tratar, está num único versículo, no 35:8. E aí ele diz assim: e ali haverá bom caminho. Só para que entendamos, esse bom caminho é para os salvos, para aqueles retos, para os justos, não os santos, mas para aqueles que buscavam a santidade. É para eles que ele está falando, tá? E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. E aí Isaías completa: mas o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. O imundo, o rebelde, aquele que não acreditou no Senhor, esse não passará pelo caminho santo. Sabe, meu irmão, Deus deu uma visão para Isaías, por quanto ele escrevia esse livro. Nessa visão ele viu três coisas. Primeiro, Isaías viu a Deus. Isso é maravilhoso. Quando ele começa os seus relatos, o rei Uzias morre. Quem foi o rei Uzias? Foi um rei que durante 22 anos trouxe para aquela terra riquezas e paz. Queriam Uzias nos dias de hoje? Riqueza e paz. Mas foi um rei que errou, que falhou, um rei que adoeceu e foi tirado do reinado. Mas como a sociedade recebeu a morte do rei Uzias? Como nós receberíamos a morte de um soberano, de um governante que traz riqueza e paz? Estaríamos contentes? Não, estaríamos tristes, tal qual Isaías ficou. Mas Isaías, quando olhou para todo aquele cenário, Deus deixou com que ele o visse. Isaías viu o Senhor. Depois você veja lá, no capítulo 6, no versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu Deus. E o que isso retratou na vida de Isaías? Ele percebeu que nunca foi o rei Uzias, que nunca foi qualquer governante, que toda a paz, todo o contentamento vinham do soberano Criador. Ele percebeu que tudo que ele tinha desfrutado de bom até ali, tinha sido dado pelo Senhor.
Ele percebeu que Deus era mais, que Deus era pleno e Deus era tudo. Ele percebeu que a paz que ele tanto buscava, ela não estava na terra, ela estava no céu. Ele percebeu que o contentamento que ele tanto almejava nunca esteve aqui, estava com o Senhor. Nunca foi o rei Uzias, nunca foi. Mas Deus deu a possibilidade para que Isaías tivesse uma autocrítica. Ele se viu. Isaías enxergou o que ele era. Isaías então percebeu quem ele era. Ainda no capítulo 6, versículo 5 diz assim: então disse eu, ai de mim. Quando Isaías conseguiu se enxergar, ele viu o quão pequeno ele era, ele viu o quão insignificante ele era, ele percebeu que precisava de uma reforma completa. Ah, Senhor, faz de mim um vaso novo. Ele percebeu que se ele continuasse sendo o mesmo do ontem, ele não conseguiria chegar na plenitude de ser um profeta do Senhor. Ele percebeu a grandeza de Deus. Sabe, meus irmãos, Jó viu a Deus. E quando ele viu a Deus, ele se arrependeu de toda a murmuração que ele fez, porque Jó murmurou. E olha que interessante, no começo do livro, nós percebemos que Jó era um homem reto, mas no final Jó fala, porque eu conhecia Deus do ouvir, mas agora eu conheço Deus do ver. E aí Deus trouxe para Jó todo o contentamento que ele esperava. Pedro, quando viu a grandiosidade de Jesus Cristo, ele rebelou-se contra o seu próprio eu. Ele então falou claramente: ah, Senhor, sou pecador, sou nada perto de ti. E então, mesmo depois de ter negado 3 vezes, mesmo depois de fugir na hora da cruz, mesmo depois de ter cortado a orelha do soldado, Cristo fala: Pedro, você será uma das pedras da minha igreja. Cuida dos meus filhos, cuida das minhas ovelhas. Saulo, quando Saulo viu a Jesus Cristo, ele caiu e se entregou em plenitude para a vida daquele que era todo o seu ser. E nós? Será que nós já vimos? Será que nós verdadeiramente entendemos a grandeza desse Senhor, enxergando a nossa pequenez, enxergando o quão insignificante nós somos? Ou será que eu continuo na minha vaga, na mesmice da minha prepotência e da minha arrogância, achando que eu sei o caminho? Olha, vem comigo. Quantos de nós não tem andado nessa prepotência, não é? Quantos? Eu conversava hoje com os irmãos do Beija-Flor, o pastor de lá está saindo, e no seu discurso de despedida, até emocionado, ele falava que a igreja bíblica os ajudava muito no conhecimento da palavra, e a função da igreja é essa mesmo, é ajudar a compreender a palavra de Deus, é às vezes exortar, é dar esperança. Essa é a função da igreja. Mas vamos lá, será que tem alguém aqui que sabe toda a verdade de Deus? Será que tem alguém aqui que tem condições de dizer que conhece todos os desejos do nosso Senhor? Nós somos tão pequenos, nós somos tão nada, nós precisamos tanto da grandeza do Espírito Santo. E foi isso que eu disse para eles. Em nome desta comunidade, eu agradeci aos irmãos do Beija-Flor, porque eles estavam me ajudando a caminhar, me ensinando tantas coisas, como cada um de vocês, como cada um de nós. E por fim, ele viu a necessidade. Como assim a necessidade? Ele percebeu que então ele tinha que seguir adiante. Capítulo 6, versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui. Isaías entendeu então que ele tinha sido feito um vaso novo,
que ele estava pronto para ir adiante e pregar a palavra do Senhor, que ele então podia, a partir daquele momento, pregar a verdade de Deus Pai, identificando o erro, falando do pecado e chamando de volta. E olha que missão difícil. Ele ia falar para uma nação rica, que desfrutava da paz, mas que estava atolada no pecado da idolatria, da sensualidade extremada, do desvio das palavras do nosso Senhor. Ninguém queria escutar, e os que ouviam ainda faziam chacota. Peraí, Zé, você tem certeza que está falando comigo? Cara, olha aqui, os meus cofres estão cheios, desfruto da paz. Cara, acho que você errou o destinatário, não é para mim essa mensagem. E hoje não é isso? Não é isso? Quem quer ouvir aqui que é um pecador? Quem aqui quer ouvir que está errando? Eu não quero. Sabe, eu quero chegar num lugar e ouvir as pessoas dizendo: ó, vai ali um homem de Deus, um homem que faz tudo, ô cara legal. E já vou te adiantar, se você me conhece como a maior parte das pessoas, talvez é isso que você fale. Mas um dia você vai poder ver isso aqui, ó. Porque um dia todo o nosso ser vai demonstrar para o Senhor. E aí talvez você fale: uau, sério que ele era isso? Ah, me falta tanto. Me falta tanto. E quando eu olhei então as palavras de Isaías e retratei a minha vida em cada uma delas, num primeiro momento eu pensei: não tem mais jeito, Senhor. Como fazer um vaso novo de um vaso tão podre? Como fazer um alguém reto diante de tanta torpeza, de tanta iniquidade, de tanta maldade? Como? Talvez demorem 3 vidas, 4 vidas, mas como eu não creio, só creio numa vida. E por quanto eu pensava em tudo isso, eu vi Isaías dizendo: eis-me aqui. Sabe, meu irmão, a primeira carta de João diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos trazer o seu perdão, nos trazer a sua misericórdia e nos justificar de imediato. De pronto ele me faz um vaso novo, mas tem que ter um pedido sincero, sabe? Tem que ter sinceridade mesmo, querer seguir com esse Deus. E seguir com esse Deus é muito mais do que ir numa igreja. Seguir com esse Deus é lá fora, as pessoas te olharem de forma estranha. Por quê? Porque você é reto, porque você é justo, porque da tua boca não sai maledicência, porque por mais que o teu coração deseje e persiga o mal, o Espírito Santo que habita na tua vida segura, e você não deixa isso tomar parte, porque nessa luta entre o Espírito e a carne, o Espírito tem sido vencedor. E aí, a obra da carne não é manifesta, mas sim o fruto do Espírito. Essa mensagem era a mensagem que Isaías devia declarar para aquele povo, e ele declarou. Mas você pode me perguntar: mas espera aí, sendo sincero, que mensagem é essa? Que mensagem é essa? É a mensagem que diz no capítulo 52, do sacrifício sincero que foi feito por cada um de nós. Que mensagem é essa? É a mensagem que diz no capítulo 53, que este que fez o sacrifício teve e tem um caráter perfeito, era absoluto no amor, era absoluto na justiça, e foi absoluto na entrega. Que mensagem é essa? É a mensagem que diz que este sacrifício me trouxe
paz. Aquela paz que eles achavam que eles tinham, e logo depois eles perderam, porque foram novamente escravizados. Esse sacrifício me trouxe uma paz que o mundo não consegue tirar, que é a paz com Deus. Que mensagem é essa? É a mensagem que diz que este sacrifício curou as minhas feridas, curou as minhas dores, curou a minha solidão, curou meu coração. Que sacrifício é esse? É o sacrifício que foi dado com uma vida. Porque se por um homem o pecado entrou, por um homem o pecado foi pago. Se tivesse um versículo no livro de Isaías como um versículo chave, eu diria que é o capítulo 9, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os teus ombros, e o seu nome, deixa eu te falar, como é que está a tua vida? Mas no íntimo, sabe? Não é a vida que você apresenta para as pessoas, não é essa. Não é aquela vida que você vai apresentar amanhã no trabalho, onde quer que você esteja, ou aqui na igreja, não é essa. Como é que está a tua vida quando você deita? Quando você encosta a tua cabeça no travesseiro? Quais têm sido as tuas dúvidas? Quais têm? Quais são as fraquezas que te atormentam? Quais são? Quais são os grandes temores que te maltratam? Quais são? Por quê? Porque o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse sacrifício me traz a possibilidade de hoje dizer claramente que talvez o meu hoje venha a ser atormentado por alguns transtornos, algumas tribulações, mas o meu amanhã será maravilhoso. Que as dúvidas elas existem, mas que de verdade eu tenho um conselheiro. Que eu sou fraco para tudo. Como eu sou fraco. Mas eu tenho alguém que por mim é forte. Ai, quanta luta eu enfrento. Luta às vezes comigo. Mas eu tenho alguém que me traz paz. O seu nome é Jesus Cristo. Como está a sua vida, hein? Quando você se deitar hoje, fizer um raio-x, um senso crítico, como está a tua vida? Hoje, esse Deus maravilhoso te chama para um começar de novo. Tá tudo bem. É o que Ele está dizendo para mim. Wagninho, tá tudo bem, filho. Vamos lá? É daqui para frente. O que passou, passou. Tá tudo bem. Vamos, filho. Vamos com o Pai. Essa é a mensagem que Isaías escreveu para mim. E para você, qual foi a mensagem do profeta Isaías? Pai, eu te agradeço por me libertar, Senhor.
Te agradeço, Senhor, por salvar a minha vida. Pecador, fraco, inconsistente nos meus passos tenho sido, mas em Ti, Senhor, tenho encontrado a possibilidade do recomeço. Ah, Senhor, como disse João, inspirado pelo Teu Espírito, nesta oração, ó Pai, eu entrego os meus pecados, aqueles que conheço e bem os sei, como também aqueles, ó Pai, que sequer entendi, que não sabia que o eram, mas todos eu entrego diante do Teu altar, declarando, Senhor, que creio verdadeiramente que em Cristo, em Cristo, Senhor, eu tenho renovo, a reconciliação contigo. Ah, Pai, faz de mim um vaso novo, e que no meu amanhã, Senhor, que eu possa verdadeiramente dizer: Pai, eis-me aqui, usa-me, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, viver com Cristo é algo extraordinário, e eu sei que você sabe disso. Viver com Cristo é algo, é mágico. Eu não me lembro quando, porque a gente vai ficando com idade, a gente vai esquecendo, né, das coisas com uma facilidade. Mas eu disse de dia desses, os jovens, né, a maior parte dos jovens tem se perdido com as drogas, com as bebidas, com as festas. E eu, durante a minha juventude também, fui bem por este caminho. E o que eu digo para eles hoje é: a loucura que você experimenta na maconha, na cocaína, na heroína, ou seja, em qual droga for, ela é pequena, perto da loucura que é caminhar com Deus. Se a droga te alivia da dor, Deus te faz voar por sobre a dor, porque Ele te tira da terra. Caminhar com Deus é uma experiência tão impactante, tão extraordinária, que nos faz ser vasos novos. Eu declaro isso na tua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que você vai voar por sobre os problemas, que ainda que você ande pelo vale da sombra, do medo, da angústia, da dor e da morte, ainda que você se ache no mais profundo vale, saiba que Deus é contigo, em nome de Jesus. Saia daqui hoje declarando na tua vida esta certeza e vitória, e que as doces consolações do Espírito Santo, que o discernimento do Espírito Santo, aquele que vai te mostrar por qual porta você deve seguir, que o amor incompreensível de Deus, amor que nós não entendemos, e que a plenitude de Jesus Cristo venha a ser com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém.